Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez Refletindo com Jesus sobre o tema Realeza de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 4. O reino de Jesus não é deste mundo, isso todos compreendem, mas sobre a terra ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posterioridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, meus amigos, quando a gente vai pensar sobre essa realeza, na época que surgiu esse diálogo de Jesus com Pilatos, essa realeza era uma realeza de bens, né? Foi um termo que criaram na época para Jesus, antes mesmo dele falar alguma coisa. As pessoas falavam que ele era rei dos judeus, era rei disso, rei daquilo. E nesse encontro com Pilatos, ele foi indagado, né? Pilatos perguntou para ele: então és tu o rei? Ele fala: tu dizes, né? E Pilatos pergunta de novo, né? Então és tu o rei? Pela segunda vez. E ele fala: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Só abreviando rapidinho assim esse diálogo. Mas quando ele fala que o reino dele não é deste mundo, não é porque ele não deixou a realeza dele aqui na terra. É porque esse reino dele ele é muito mais antigo que a terra e ele vai além da vida que ele teve aqui, né? Se a gente for analisar de acordo com o texto, quando fala, é o rei dos filósofos, o rei da música, o rei do esporte, as pessoas são lembradas enquanto as pessoas que os assistiram viveram, né? Muitas pessoas aí já caíram no esquecimento. Alguns filósofos são muito lembrados, como Sócrates, Platão, que falam deles no próprio Evangelho, por conta do conteúdo das suas mensagens, dos seus estudos, né? E os reis, os monarcas, que já são esquecidos pouco depois do seu desencarne, né? Alguns são até amaldiçoados, né? Então, assim, quando a gente vai estudar a história, o espiritismo, a gente não tem muitos relatos de pessoas que ainda seguem reis depois de seu desencarne. Normalmente, quando o monarca desencarna, o outro já assume o lugar, né? E logo as pessoas passam a amar aquele que tomou o lugar. Quem que veio substituir Jesus depois que ele desencarnou? Qual foi o ser que tomou o lugar de Jesus? Até hoje não tomou. E quantas pessoas continuaram seguindo e divulgando a doutrina do Cristo depois do desencarne dele? Né? Milhões. Então, assim, sem querer mensurar números, igual eu falei, mas assim, Jesus, ele faleceu e a sua doutrina continua sendo seguida. Os seus exemplos, os ensinamentos, né? As suas falas. Então, qual rei que manteve isso depois de mais de 1000 anos? Nenhum. Então, essa realeza de Jesus aqui na Terra ainda continua, ainda tem os seus seguidores, os seus fiéis, os seus representantes que encarnam aqui na Terra, né? E
quando a gente vai analisar tudo isso que Jesus passou, veio dar o exemplo, qual que é o reinado que nós construímos, né? No Evangelho tem uma lição que chama o homem no mundo, que lá fala que não é proibido a gente adquirir riquezas aqui na Terra. A gente tem que viver a nossa vida de acordo com as leis aqui da nossa época. Que não é pra gente ter uma vida mística de orações e meditações. Não, a gente tem que batalhar pela nossa sobrevivência, né? A gente tem que adquirir matéria porque da matéria nós vivemos, né? A gente tem que ter o nosso sustento. E o que a gente adquirir vai depender do nosso esforço e do nosso merecimento, né? Mas isso não deve ser o nosso foco aqui na Terra. O nosso foco aqui na Terra é o castelo, os bens que a gente vai construir do lado de lá, né? Tudo que a gente fez de bom, que a gente melhorou dentro de nós, isso que vai contar, né? Esse que é o reinado que a gente tem que construir dentro de nós mesmos para a gente poder continuar ele depois que a gente desencarnar. Então, meus amigos, essa realeza de Jesus aqui na Terra, ela continua ainda. O reinado dele continua, né? Pode não ser deste mundo, mas a gente faz parte do mundo que Jesus habita, né? Jesus não desencarnou e foi embora virando as costas, não. Ele ainda está constantemente ajudando, pedindo para que nós nos melhoremos para a gente poder mudar a nossa situação aqui na Terra, né? Nenhum ser fica desamparado por Deus e por Jesus. Como a gente falou no vídeo anterior, o que define a nossa proximidade com Deus e com Jesus são as nossas atitudes, a nossa constância na bondade, no amor ao próximo, né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar a nossa pequena meditação, né? Se Jesus está de acordo com aquilo ou não. Tudo que a gente for começar um projeto novo e todo projeto que a gente for finalizar, a gente tem que pedir bênçãos para começar bem e para encerrar de uma forma abençoada, né? Essa constância na nossa afinidade com Jesus vai fazer que a gente continue no reino dele, na outra vida, né? No outro mundo. Então, meus amigos, é uma grande oportunidade que a gente tem, tudo que for fazer, a gente começar a refletir. E refletir com Jesus.